Bom, nós estamos mergulhados no estudo sistematizado do livro de Provérbios e hoje nós vamos ler capítulo 12, verso de 11 a 15. Provérbios, capítulo 12, verso 11 a 15. Esse será o nosso devocional da manhã. Então vamos lá. Provérbios, capítulo de número 12, verso de número 11, diz assim: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Eu vou ler de novo porque eu li parecendo uma marmota agora. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselhos. Interessante, inclusive esse último versículo diz que todo insensato acha que está correto. E isso é uma verdade absoluta. Todo mundo que anda no erro deliberado, ele acha que ele está correto. Ele está na ignorância, ele está na burrice, desculpa a expressão, ele não sabe por onde anda, ele não sabe onde seus pés pisam, mas ele sempre vai bater de frente achando que ele está correto. Infelizmente. Mas a sabedoria, a real sabedoria, ela nos impulsiona a receber conselhos. Conselhos que venham da palavra de Deus, como nós vimos ontem aqui no nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Bom, eu comecei essa live dizendo o seguinte: vamos lá, vamos fazer um exercício agora, eu e você aqui, juntos. Faça um exercício, pega aí um bloco de notas, por favor. Seja no seu celular, seja no tablet, seja no computador, seja numa caneta com papel. Eu sei que tem algumas pessoas que me acompanham com um caderninho na mão, assim ó, e vão escrevendo no seu caderninho. Vamos lá. Peguem um bloco de notas, eu quero fazer um exercício antes de começarmos o estudo de fato. Coloque assim: atividades diárias. Coloca lá. Atividade diária. Não precisa me mostrar não, para você não ficar com vergonha. Coloque lá o horário que você acordou. Coloca aí. Pietra disse que já está com o caderninho dela ali na mão. É isso mesmo. Então escreve aí. Que horas você acordou? Coloca no seu caderninho aí. Tente rapidamente, tem que ser rápido, tá? Porque nós não temos muito tempo. Rapidamente, fazer um relatório do momento que você acordou até o momento que você entrou na minha live aí, 11 horas da manhã. Todas as suas ações, bem rapidinho. Você se lembra com precisão todas as ações que você realizou desde o momento que se acordou até às 11 horas, quando você começou a minha live? Coloca aí num papel, num bloco de notas, por favor. O que você fez. E tente, se possível, relatar em tempo, porque eu sei que às vezes você não vai se lembrar mais, mas pelo menos coloca as ações, mais ou menos, que você vai ter uma noção de quanto tempo até chegar às 11 horas da manhã. Vai, coloca aí. Vai valer a pena, vai lá, faz mesmo. Coloca lá, colocou? Perfeito. Ok. Agora me responda uma coisa: de todas as ações que você realizou, quantas delas você pensou em como fazê-la? E quantas foram no automático? Você fez simplesmente impulsionado por uma rotina. Catos fala assim: já fiz muita coisa. E você gosta de aparecer, né? Fez muita coisa nada, deixa de história. Vamos. Quem fez muita coisa não fala não. Quantas que você fez, pensou no como fazer? E quantas você fez automaticamente, como se faz em rotinas? Bom, a Pietra Costa Longa disse que fez todas em rotina. Todas o quê? Vamos lá, me responde aí.
A Cristiane Lourenço me disse que todas ela planejou. Você planejou antes? Bom, isso me admira muito, porque normalmente o ser humano não faz isso pensado não, ele faz no automático. Veja, a nossa vida é assim, a gente pensa na primeira vez, pensa um pouco na segunda, pensa menos na terceira e na quarta você faz no automático. Você já não pensa mais. É como criar um hábito. Se o que você fez está dentro da sua rotina diária, certamente você não pensou em nada para fazer, você fez tudo automaticamente. Você se levantou da cama, você foi no banheiro, você tomou banho, escovou os dentes, penteou o cabelo, você desceu até a cozinha, você comeu alguma coisa, você escolheu ou não escolheu, pegou alguma coisa que você já tinha pré-estabelecido na sua mente que deveria ser suficiente ou necessária para você comer, e você foi fazendo as coisas tudo no automático. Sabe qual é a questão disso tudo? É que pode ter certeza que no final desse dia você vai ter o mesmo resultado do que você teve ontem. Vou dizer de novo. Sabe qual é a grande questão? É que se você fez dessa maneira como eu estou te dizendo, e normalmente é como as pessoas fazem, no final desse dia de hoje você terá os mesmos resultados, exatamente iguais àquilo que você fez ontem. Exatamente igual. Não mudará absolutamente nada aos seus resultados. Bom, nós somos desafiados. Hoje eu quero desafiar você a ser uma pessoa analítica, a você pensar um pouco antes de realizar, se você quer ter, de fato, resultados diferentes. Não dá tempo. Dá sim. Você precisa parar e amolar o machado. Se você não amola o machado, você faz no automático. Se você faz no automático, você corre o risco de levar mais tempo fazendo algo. Muitas vezes é melhor você parar e pensar e analisar se não tem, de fato, uma maneira mais fácil, uma maneira mais coerente, uma maneira mais otimizada, uma maneira que traga menos desgaste, seja físico, seja financeiro, de fazer as mesmas coisas. É assim que nós crescemos, é assim que nós nos desenvolvemos. As pessoas sempre me perguntam: pastor, quanto tempo o senhor leva estudando? Eu falo, eu levo mais tempo pensando do que estudando. Porque estudar eu já estudei muitas vezes e eu sei exatamente o que está escrito. Se eu for ler, eu sou tendencioso a ler e pensar exatamente como eu li e pensei da última vez que eu li aquele texto. Mas se eu parar para pensar, eu posso descobrir coisas que eu ainda não tinha visto. E eu vou descobrir maneiras mais fáceis e mais simples de transmitir as mesmas verdades. Então pensar vai te ajudar a potencializar os teus resultados. O problema é que nós todos somos tendenciosos a caminhar em extremos. Nós somos tendenciosos a caminhar em extremos. Os conselhos de Salomão, os conselhos do sábio é que nos mostram isso. Quando nós olhamos para o que Salomão escreve, ele está sempre nos colocando nesses confrontos, nesses contrapontos. Veja, é por isso que todas as vezes que você sai dessas lives aqui, você sai pensativo, você sai questionando os seus comportamentos, você sai pensando nas suas ações, por mais que você não admita, mas você está sendo colocado em xeque todas as vezes que você se confronta com a palavra. Perceba, você pode não querer mudar, você pode dizer, não, eu acho que eu estou certo, eu vou continuar assim. Isso é um problema seu, mas a palavra de Deus vai te levar a um confronto. Por quê? Porque ela te coloca diante desses desafios. Ela está sempre te mostrando o quanto nós estamos andando em extremos, e ela está te chamando sempre para o equilíbrio da palavra. Então, o livro de Provérbios, em todo o tempo, ele faz confrontos de comportamentos, que vão do extremo do erro a conduta desejável que está na nossa frente ou na palavra de Deus. Então o livro de Provérbios é esse livro que nos confronta comportamentos. Ele vai nos mostrar o extremo do erro, né? E o equilíbrio de se andar na palavra. Então meditar, pensar. A gente não pode, irmãos, ignorar coisas como a Bíblia fala várias vezes. Medite de dia e de noite. Medite de dia e de noite. Renove a sua mente. Pense no que você faz, para fazer as coisas no automático. É por isso que nós somos alienados e não fazemos de fato o que queremos. Fazemos o que o mundo nos imputa a fazer. Somos empurrados pelas rotinas, somos empurrados e impulsionados no automático pelas tradições, por aquilo que nós vimos mamãe fazer, papai fazer, né? Os colegas fazer, a mídia fazer, e nós não pensamos por nós mesmos. Nós precisamos, nós somos necessitados de meditação diária sobre nós mesmos, sobre os nossos comportamentos. Tudo o que nós precisamos para uma vida de resultados diferentes é ter autocontrole, paciência para tomar decisões e fazer escolhas certas. Por que eu falei para você fazer esse relato?
Porque talvez você diga, não, mas isso eu já faço quando eu vou comprar um carro, isso eu já faço quando eu vou fazer uma viagem, isso eu já faço quando eu vou... Ei, ninguém tropeça em uma pedra de 2 metros. Você tropeça... Quem aqui já tropeçou numa pedra de 50 centímetros? É possível, mas difícil. Quem já tropeçou numa pedra de 50 centímetros? Me responde aí, quem aqui já tropeçou em uma pedra de 50 centímetros? Uma pedra dessa altura assim. Quem já tropeçou em uma pedra de 50 centímetros? Tem que ser o cúmulo do desastre, né? Você tropeça em pedra pequenininha. Sim ou não? Você tropeça numa pedrinha pequena. Uma pedra pequena. Veja, é por isso, irmãos, que a gente precisa aprender a partir das pequenas coisas. Porque aí as grandes vão ficar fáceis. Se a gente aprender através das pequenas coisas, a gente vai ficar mais fácil tomar decisões nas grandes. Veja, eu me lembro que o pastor Band, o nosso fundador do meu ministério, hoje já com o Senhor, se você chegasse perto dele e dissesse assim, eita gente, tô morrendo de fome, ele te repreendia na hora. Na hora. Ele dizia, você não tá morrendo não. Como é que você diz que tá morrendo de fome? Você não tá morrendo não. Pare de dizer que tá morrendo, rapaz. A gente dizia, ei, rapaz, tô morrendo de saudade de você. Ele dizia, você não tá morrendo não, rapaz. Você tá com saudade, você não tá morrendo. E as pessoas diziam, ele é exagerado, porque isso é um hábito de linguagem, isso é uma força de hábito, isso é força de expressão. Mas o que é que ele queria ensinar a gente? Se a gente vigiasse a nossa boca com essas coisas que nós consideramos força do hábito, força de expressão, certamente que eram as pedras pequenas, no caso, a gente não ia tropeçar em pedras grandes. Entende isso que eu estou dizendo? Então, se a gente vigia a nossa boca de não falar negativo, de não ser pessimista, de não usar palavras erradas na nossa boca, daquilo que é uma hipérbole, ou seja, uma coisa exagerada, a gente não vai também fazer naquilo que nós sabemos que pode nos causar dano, né? Então, a gente precisa vigiar nisso. A mesma coisa é o que eu estou dizendo aqui. Se você controla aqui, ó, o teu dia a dia, debaixo de pensamentos e não debaixo do automático, você nunca vai errar nas outras coisas. Então a gente diz, não, isso aqui é tranquilo, eu já sei, mas quando eu faço uma coisa que é muito importante, deixa eu te dizer, talvez você esteja gastando o seu dia inteiro e deixando de otimizar o seu tempo por causa de coisas idiotas, bobas, pequenas que você não pensa para fazer. Faz no automático, né? E aí, porque faz no automático, você perde e tem os mesmos resultados todos os dias. Descubra novas formas de fazer. Descubra nova forma de alcançar coisas certas. Lembre-se que todo o bem que você precisa está ao seu alcance. Tudo já está ao seu alcance. Basta você viver da fé. E o que é viver da fé? Viver da fé é a incrível arte da paciência, ou de pacientemente fazer escolhas, fazendo aquilo que Deus diz. Veja, se você faz no automático, dificilmente você consegue viver da fé. A não ser que você torne a fé um hábito natural na sua vida. Mas do contrário, você vai viver segundo o padrão do mundo. Se você fizer as coisas no automático, você vai viver num padrão que o mundo te impulsiona, te empurra. Viver da fé requer meditação em atos que pode parecer simples para você. Agora lembre-se, a fé não é uma ferramenta para você adquirir um carro, a fé não é uma ferramenta para você adquirir uma cura, a fé não é uma ferramenta para você adquirir uma casa, a fé é um estilo de vida. Eu acordo pela manhã e vivo pela fé o dia inteiro e durmo pela fé e acordo pela fé. Então, se eu acordo e vivo pela fé, eu preciso pensar em cada uma das minhas ações, se elas estão de fato pautadas naquilo que a palavra de Deus diz. Que a minha boca fale apenas o que é santo, que a minha boca não fala palavras de chocarrice, que as minhas ações sejam temperadas de amor, que as minhas o meu comportamento para com meus irmãos sejam com base naquilo que Jesus diz. Então eu preciso, se quero viver uma vida de fé, um estilo de vida de fé, eu preciso pensar pacientemente. É por isso que o fruto do Espírito, irmãos, é paciência e é autocontrole, né? Domínio próprio. Domínio próprio é você pensar, é você ter controle, é você saber o que você está fazendo e o que você não está fazendo porque alguém disse, porque o mundo te impulsionou, mas porque você cuidadosamente escolheu as suas ações com base nos conselhos que Deus
tem trazido para nós. Então nós precisamos ter essa paciência. Viver da fé é a incrível arte de pacientemente escolher fazer aquilo que Deus diz. Para isso, é necessário que conheçamos também exatamente o que Deus diz. É examinar as Escrituras, meditar nas ações e realizar e executar segundo aquilo que Deus diz. O que Deus diz sobre o trabalho? Né? Em relação ao seu trabalho, você faz de acordo com o que você aprendeu no automático ou de acordo com o seu trabalho você faz com o que a Bíblia diz, como a Bíblia diz? Vou tomar um chazinho que eu estou embolando aqui a língua para falar as coisas. Eu tenho que falar mais tranquilo, pausado. Calma aí. Então veja. O que Deus diz sobre o trabalho, como você se comporta. Porque tem gente que sabe tudo sobre como se comportar na igreja. Tem gente que sabe tudo como se comportar, até as respostas que vai dar na minha live. Mas e no seu trabalho, como você se comporta? Dentro do seu trabalho você faz no automático ou dentro do seu trabalho você faz segundo o que Deus diz? Como você trata os seus funcionários, os seus colaboradores? Você faz segundo o que o mundo diz ou você faz segundo o que Deus diz? Porque tem instruções para você. Como você lida com o seu trabalho, sua fonte de recurso? Como você dá a oportunidade a Deus de te abençoar financeiramente? Você faz pelo que a palavra diz ou você faz de acordo com a sua cabeça, como o mundo diz? Né? Você faz as coisas com amor? Você faz as coisas só para ganhar dinheiro? Bom, o que você faz em relação ao seu trabalho? O que Deus fala sobre a inveja? Né? Porque a inveja te impulsiona até a roubar. A inveja te impulsiona a roubar. Pastor Misericórdia, eu nunca roubei uma bala. Eu já tive inveja, mas nunca roubei uma bala. Será que não? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vê alguém tendo sucesso e você vai lá e copia o sucesso dos outros, será que você não está roubando uma ideia? Será que você não está roubando uma criatividade de alguém? Será que você não está roubando algo de alguém que pensou e meditou e você, na sua preguiça, simplesmente foi lá e copiou o que o outro fez? Quando você vê alguém bem vestido e você faz questão de procurar nas lojas todas da cidade uma roupa que seja igual para você se vestir igual a ela, será que você não está roubando o talento de outro? Ao invés de pensar e meditar em você, se conhecendo e entender como você poderia estar bem se fizesse dessa maneira. Hein? A inveja te leva ao roubo. A inveja te leva ao roubo. As armadilhas do pecado. Como você se livra delas? Você já parou para pensar que você pode criar estratégias em Deus para se livrar do pecado iminente? Você precisa trabalhar com sabedoria. E isso é ter autoconhecimento com base nos conselhos que Deus nos dá. Eu vou repetir isso. Trabalhar com sabedoria. Trabalhar com sabedoria é ter autoconhecimento, e ter autoconhecimento são conselhos que Deus nos dá todos os dias. Eu preciso ter autoconhecimento, saber quem eu sou e receber os conselhos de Deus todos os dias. Todos os dias. Para que a gente possa realmente ter vida plena. E de repente, não fazer as mesmas coisas simplesmente por comodismo. A gente precisa de fato se inclinar e buscar maneiras novas, mais eficientes, mais eficazes de fazer as mesmas coisas. Isso é fruto de meditação, isso vai trazer certamente resultados diferentes. Provérbios capítulo 12, verso 11 diz assim: quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Que coisa linda! Quem trabalha com dedicação. Dedicar-se ao trabalho nem sempre é empenhar força, mas empenhar inteligência, perspicácia, dedicação, colocar o teu coração. Tem gente que faz a mesma coisa com muita tenacidade, mas faz como que se tivesse com viseiras de burro, só vê a mesma forma, a mesma coisa todo dia. Pensa hoje aí dentro do teu negócio se você não pode otimizar, se você não pode produzir menos e ganhar mais. Pensa um pouco. Isso é trabalhar com dedicação. Dedicar-se é pensar, dedicar-se é entregar-se, é amar. Não tem como você amar algo que você não pensa. Pensa por um pouco. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Mas quem vive correndo atrás de fantasias, esse nem juízo tem. Quem corre atrás de fantasia nem juízo tem.
Tem gente que vive correndo atrás de fantasia, quer ganhar dinheiro fácil. Aleluia. Não, eu quero trabalhar nas correntes, fazer. Vai nessa para tu ver. Aleluia. Provérbios 12:2 diz assim: os ladrões invejam o que os outros têm. Olha que interessante, os ladrões invejam os despojos dos outros. Ladrões invejam o que os outros têm. Ladrões invejam o que os outros têm. Os despojos uns dos outros. A inveja é fruto disso. Ou o roubo é fruto também da inveja, vice-versa. Se perdem nesse conceito, né? É triste, mas os justos estão bem arraigados e florescem. Os justos conhecem a si mesmos. Os justos estão convictos em quem são e fazem aquilo que lhes agradam e não invejam o que os outros têm. Deus tem algo específico para cada um de nós. Deus não nos criou em série para que nós tenhamos sempre as mesmas coisas com os mesmos resultados. Cada um de nós é um ser diferente uns dos outros. Se infelizmente você é falto de meditação, não pensa sobre sua própria vida, sobre seus próprios resultados, sobre como você produzir, invariavelmente o que vai acontecer é que você vai viver aquém, muito abaixo do seu potencial, acreditando que está no ápice porque alguém chegou àquele nível. Mas deixa eu te dizer, aquele que chegou àquele nível, de repente não tem tanto potencial quanto você, e você pode subir ali, e alcançar coisas ainda maiores e melhores. Provérbios 12:13 diz: o perverso é apanhado nas armadilhas das próprias palavras. O perverso é apanhado nas armadilhas das próprias palavras. Não vigia no que fala porque a mente está cheia de porcaria, né? Não vigia naquilo que fala porque não tem outra coisa para falar, só carrega lixo no coração. Quem carrega lixo no coração e na mente só vai falar lixo. Quem vive o dia inteiro assistindo os Flintstones, tudo que sai da sua boca é Yabadabadu. Eu sei que tem muita gente aí que nem sabe o que é isso, os Flintstones, né? Mas se você vive o dia inteiro assistindo Flintstones, tudo que vai sair da sua boca é Yabadabadu. Então os perversos ficam presos na armadilha da sua boca, porque tudo que sai da sua boca é aquilo que está no coração. Maldade. Mas o justo escapa das aflições. Por que o justo escapa das aflições? Escapam porque tem nas palavras de vida eterna saída para tudo quanto há no mundo. As saídas da vida procedem da palavra de Deus. Aqueles que carregam a palavra de Deus no coração sempre terão respostas para as suas aflições, para os seus conflitos, para os seus desafios diários. Basta que estejam arraigados, alicerçados, fundamentados, firmados sobre a palavra que é a verdade. Provérbios capítulo 12, verso 14 diz: as palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. Então veja, ele agora faz o contraponto do outro versículo. Ele diz: assim como o perverso se enreda com as armadilhas da sua palavra, as palavras que é produzida pelos sábios geram todos os benefícios. Eu construo de fato o mundo à minha volta por meio das palavras que saem da minha boca. Só que não se esqueça que todas as palavras que saem da minha boca devem ser frutos da meditação diária. Todas as palavras que saem da minha boca devem sair primeiro pensadas, meditadas, né? Mensuradas, é isso mesmo? É, porque uma vez que ela sai, eu preciso me empenhar nessa palavra. E aí, sobre essa palavra, ter um trabalho árduo. Não adianta eu soltar palavras ao vento. As palavras que saem da minha boca devem ser seguidas de ações correspondentes. É isso que ele está dizendo. Todas as vezes que eu soltar uma palavra, eu digo: olha, o homem tem que fazer, então eu tenho que fazer junto com aquilo. Eu vou fazer, eu preciso agir sobre aquilo. Então toda a palavra que sai da minha boca precisa ser seguida de uma ação correspondente. E uma ação correspondente que me leve a cabo daquilo que eu falei. É o que Tiago diz, que mesmo em frente às perseguições e às tribulações, nós precisamos ter perseverança até que aquilo que nós declaramos esteja cumprido. Trabalho árduo sobre as palavras que nós soltamos. Eu solto uma palavra e eu vou batalhar sobre ela. O próprio Senhor, um dia disse a Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O que quer dizer? Que ele larga a palavra para lá e deixa ela displicentemente? Você acha que é isso? Quando Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Você acha que ele está dizendo: eu deixo a minha palavra para lá? O que significa eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la?
Eu estou de olho, eu não vou perder a minha palavra de olho até que ela realize aquilo que eu determinei. Eu vou batalhar sobre a minha palavra até que ela se faça exatamente aquilo para qual ela foi designada. Se o próprio Deus diz que vela sobre a palavra dela, nós precisamos velar sobre a nossa. Presta atenção nisso. Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la, nós devemos velar sobre a nossa, trabalhando e batalhando sobre aquilo que nós falamos e nos comprometemos com a própria boca. Então, se nós nos comprometemos, vamos trabalhar arduamente até que aquela palavra se cumpra, né? Não posso largar as coisas pelo meio do caminho. Provérbios, então, capítulo 12, verso de número 15, que diz, o insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Deixa eu te fazer uma pergunta íntima agora. E aí te dá uma tarefa de casa. Quantos foram? Eu não estou perguntando se, estou perguntando quantos. Eu não estou perguntando se, eu estou perguntando quantos. Quantos dos conselhos que você já ouviu aqui, você se confrontou na hora e depois continuou fazendo exatamente como fazia antes? Vou perguntar de novo. Quantos dos conselhos, e eu estou falando quantos e não se. Estou falando, afirmando que alguns dos conselhos que você ouviu aqui, você ouviu, foi confrontado, mas continuou fazendo as mesmas coisas que fazia antes. É claro que essa é uma pergunta retórica. É claro que essa é uma pergunta retórica. Não precisa você me dar uma resposta expressa. Mas você precisa colocar num papel todas as coisas. Eu preciso do que você ouviu aqui. Por exemplo, velar sobre a minha palavra. Escreva isso. E todo dia você confere lá. E se você não tiver mudado essa ação, força. Deixa eu dizer, você não cria um hábito naturalmente, não. Você cria um hábito com força. Se exercitando. Se exercitando. Né? Infelizmente a gente vive nisso. E a Bíblia diz o seguinte, que o insensato pensa que a sua conduta é correta. Enquanto você não mudou, é porque você acredita que o que você está fazendo está certo. Por mais que às vezes você por dentro já saiba que está errado, mas na sua cabeça é certo e vale a pena. Vale a pena. Então, o insensato pensa que a sua conduta é correta, mas o sábio recebe o conselho. O sábio absorve o conselho. O sábio toma para si por verdade e muda a sua conduta. Isso é sabedoria. O sábio, ele ouve e muda. Não adianta, você vai ouvir algo aqui, você vai ser confrontado e muitas vezes o diabo vai ficar na tua cabeça o dia inteiro dizendo, não, mas você está certa. Ei, para que você mudar? Você está certa. Ei, você falou isso, mas você estava certa. Ei, você falou, mas você estava certa. Ei, isso aí você estava certa. Ei, se eu fosse você, eu não deixava isso para lá não, você está certa. Ei, você está certa. Ei, se você está certa. Ei, a Bíblia diz o contrário, você vai ficar com o que o diabo diz, com o que a sua mente diz. Ei, por mais que doa na tua carne, é melhor você ficar com o conselho. É melhor você ficar com o que a Bíblia diz. É assim que nós nos transformamos em uma pessoa melhor a cada dia. É assim que nós vamos dar testemunho de crescimento. Não adianta você ficar só com o que a palavra diz, não. Ou com o que você gosta da palavra, não. Deixa eu te dar um último conselho, nós vamos terminar com isso. Último conselho, terminaremos com isso. Encare a palavra de Deus como um alimento diário. Encare a palavra de Deus como alimento diário que te sustenta na vida. Agora veja, esse prato diário de alimento, ele não foi preparado por você. Ele foi preparado por um nutricionista que sabe exatamente tudo o que você precisa. Ou seja, alimentar-se da Bíblia não é você ir num self-service, é você ir em um à la carte. Porém, quem te dá a comida não é você que escolhe. É o nutricionista que, com base nas suas necessidades, faz para você. Se você usar a Bíblia como um self-service, você vai penar e não muda nunca. Quando botarem o prato, você diz, e se eu como, e se eu não como, e se eu gosto,
e se eu não gosto. Isso não vai te levar. Eu não conheço ninguém que se alimenta assim e é saudável. Não conheço ninguém que se alimente dessa maneira e seja saudável. Receba o prato pronto do nutricionista Espírito Santo e coma. Não gosto, coma. Isso não é brócolis, coma. Ah, isso aqui, coma. 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 Porque você não está comendo porque gosta, não. Você come porque vai precisar. Você come porque isso vai te fortalecer. Você come porque isso vai trazer saúde para o teu espírito. Então para de ficar rejeitando palavras que tá te confrontando nas suas ações que você sabe que é errada. Pare de dar ouvido ao diabo. Pare de dar ouvidos ao diabo. O diabo te atormenta o dia inteiro de algo que você ouviu ontem, dizendo assim, mas você tá certo, mas você tá certo, mas você tá certo, mas você tá certo. Ei, pra que você vai ficar assim? Você tá certo, ei, você tá certo. Você não tá certo. Se a palavra diz o contrário, você tá errado. Eu vou dizer na sua cara, você tá errado. E você vai morrer se você não mudar de comportamento. Se você continuar fazendo isso, você morre. Morre. Finish, acabou. E se você não entender o recado, eu vou fazer um gesto aqui que você vai entender o que eu estou dizendo. Eis que te digo, servo meu. Ponto, final. Acabou. Se precisava disso, eu fiz, né? Se era isso que só precisava para você receber como palavra de Deus, então eu estou fazendo, tá? E eis que te digo, receba, servo. Pronto, se faltava isso, eu já fiz para você entender que isso foi uma palavra de Deus. Acabou. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação. Eu amo vocês e é sempre bom estarmos reunidos. Deixa eu te dar uma dica, sai agora da live e entra no meu aí no Instagram, no perfil, clica lá no link da bio, ele vai abrir a caixa de inscrição. Estão encerrando as nossas inscrições, nós já chegamos quase a 1000 inscrições no nosso curso Liderança e Sucesso. Liderança e Sucesso. Corre lá agora. Não se inscreveu ainda? Você pode. Qualquer lugar do Brasil. É pela internet. É inteiramente gratuito. Entra lá agora. Clica lá no link da bio e se inscreve no nosso curso de Liderança e Sucesso nesse exato momento. As inscrições estão encerrando. Quando encerrar, meu irmão, encerrou e acabou. Eu não tenho controle sobre isso. É um sistema. Então depois não adianta você me mandar mensagem. Pastor, consegue me inscrever? Não consigo. Então vai lá agora. Quem avisa, amigo é. Corre pra lá. Vai dar certo. Beijo, tchau, fiquem na paz.